Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de 2024.2, segunda fase. A disciplina é física. Mas antes de partirmos aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, eu peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocado aqui no canal. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 16 diz o seguinte: em uma instalação elétrica residencial, dois condutores X e Y, feitos do mesmo material homogêneo e com áreas de seção transversal constante, estão conectados em paralelo. Os comprimentos dos condutores X e Y estão numa razão de 4:3, ao passo que os raios das seções transversais de X e Y estão numa razão de 2:3. Se o circuito assim formado pelos condutores X e Y for atravessado por uma corrente elétrica, a razão entre as correntes que atravessam os condutores X e Y, respectivamente, estarão numa razão de quanto? Então, pessoal, o que nós temos aqui que ele já falou na questão? Exatamente a razão entre os comprimentos, tá, dos condutores X e Y, que é de 4:3. Então, o que nós vamos fazer? Vamos chamar esse aqui de cima de X, esse aqui de Y. E como ele falou, a associação ela é em paralelo. Então, nós vamos ter que o Lx dividido pelo Ly, que ele falou aí respectivamente, é exatamente 4 dividido por 3. A razão é 4:3. Aí, o que nós vamos fazer? Para deixar uma coisa mais isolada, nós vamos passar o Ly aqui, que está dividindo, para o outro lado multiplicando. Quando a gente fizer isso, nós vamos obter o seguinte: o Lx é igual a 4 que multiplica o Ly dividido por 3. Então, nós vamos ter exatamente esse carinha aqui em relação ao comprimento do x. O que ele mencionou ainda dentro da questão? Que os raios dos condutores, né, o raio da seção transversal aí, de X e Y, a razão é 2:3, que isso significa que nós vamos ter isso aqui, ó, que o Rx, que é o raio do primeiro, dividido pelo raio do segundo, ele é igual a 2/3. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema, o Ry que está aqui dividindo, vamos passar para o outro lado multiplicando. Aí nós vamos obter que o Rx vai ser igual a 2 que multiplica o Ry, tudo isso dividido por 3. Então a gente também já achou uma outra relação aqui, mas agora em relação aos raios. Como os condutores eles são feitos do mesmo material, como ele coloca aqui, ó, feitos do mesmo material homogêneo, então significa dizer que nós vamos ter que a resistividade do X é igual à resistividade do Y. E aí, para ficar mais bonitinho, já que é todo mundo igual, vou chamar logo de ρ. E aí nós temos também um outro detalhe: como a associação ela é em paralelo, a gente sabe que as DDPs, tanto do X quanto do Y, é a mesma. Então, a DDP de X é igual a DDP de Y. Aqui eu não vou mexer não, vamos deixar assim, daqui a pouco vocês vão ver. E aí, agora o que nós temos? Cara, a gente está falando em raio, estamos falando em comprimento e falamos em resistividade. Então, o que isso significa? Nós vamos ter que usar a segunda lei de Ohm. A resistência é igual a resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela área da seção transversal do fio. A resistência, vamos fazer primeiro do X, então vai ficar Rx, é igual a resistividade do X vezes o comprimento do X dividido pela área da seção transversal do X. O Rx a gente não sabe quanto é, a resistividade do X é o próprio ρ, que multiplica o comprimento do X, o comprimento do X a gente já viu aqui, ó, é 4 vezes o Ly dividido por 3, tudo isso sobre a área do X. Quem é a área do X? Como o fio ele é circular, a área é nada mais nada menos do que o π vezes o raio do X ao quadrado. Aí agora é só a gente fazer as devidas substituições. Vai ficar a resistência do X é igual à resistividade, que multiplica o 4 vezes o Ly dividido por 3, tudo isso dividido por π, que multiplica o Rx. E aí, quem é o Rx? O Rx ele é 2Ry, então 2 vezes o Ry dividido por 3. E aí o que acontece? Tudo isso ao quadrado, né? Já que o raio
raio ele é ao quadrado. Aí nós vamos ter o que aqui no caso? Vai ficar o Rx igual em cima 4 vezes ρ vezes Ly. Então vai ficar 4 ρ Ly dividido por 3. Tudo isso sobre 2 ao quadrado, que dá 4, né? Aí vai ficar 4π vezes o Rzão y, tudo isso dividido por 3 ao quadrado, que dá 9. Ao quadrado, aí isso aqui vai ficar igual a quem? Aí nós vamos ter agora que o Rx, aí aplica a regra de divisão de frações, repete a fração de cima, que é 4 que multiplica o ρ vezes Ly, tudo isso dividido por 3 vezes, aí coloco 9, dividido por 4π vezes Rzinho y ao quadrado. Aí dividiremos o 9 por 3, que vai dar 3 aqui em cima e 1 aqui embaixo, e podemos cancelar o 4 de cima com o 4 de baixo, ficando 1 em cada um deles. Aí o que nós vamos obter agora? Que o Rx ele vai ser igual a 1 vezes 3, que dá o próprio 3, então fica 3 vezes ρ vezes Lzão y, tudo isso dividido por 1 vezes 1, que dá 1, que multiplica o π vezes o Rzinho y ao quadrado. Então com isso nós achamos exatamente a resistência Rx. Aí quem vai ser a resistência Ry? Aí é só substituição mesmo, né? Vai ficar o ρy multiplicado pelo Ly dividido pela área de y da seção transversal do fio. Fazendo as substituições, nós vamos ter que o Ry ele vai ser igual a ρy, que é o ρ, o Ly é o próprio Ly, dividido pela área, que vai ser π vezes o Ry ao quadrado. Aí agora achamos também esse cara. Aí o que foi que nós falamos lá no início do problema? Que as DDPs elas não eram iguais. Por isso, ó, nós vamos ter o que? Se a DDP de x ela é igual a DDP de y, então o que vai acontecer? Nós vamos ter que o x, que é dado pela resistência de x vezes o Ix, é igual ao Ry vezes o Iy. Aí quem é o Rx? É 3ρ vezes Ly dividido por π vezes o Rzinho y ao quadrado vezes o Ix é igual ao Ry, é o ρ vezes o Lzão y dividido por π vezes o Rzinho y ao quadrado multiplicado por Iy. Aí aqui a gente pode brincar de cancelar até umas horas. Cancela π com π, Ry ao quadrado com Ry ao quadrado, e Ly com Ly e ρ com ρ. Aí nós obtivemos o que? 3 que multiplica o Ix é igual, aqui sobrou apenas o Iy. Aí como ele quer a relação do x e o y, ó, ele quer essa relação aqui. Então é x sobre y. Aí o y não aparece multiplicando ninguém, então subentende que vale 1. Então ele passa para o outro lado dividindo, e aí o 3 que está multiplicando passa também para o outro lado dividindo. Aí vai ficar Ix sobre Iy é igual a 1 dividido por 3. E com isso a gente pode observar que o nosso item correto é exatamente o item B, de bola. Beleza? Então, meu querido, estamos chegando ao fim de mais uma videoaula. Perceba aí que também foi uma questão mais complicada. Essas últimas questões, em sua grande maioria, o nível foi bem mais aprofundado, não é verdade? Espero que tenha gostado da videoaula e, acima de tudo, que tenha lhe ajudado. Se ficou ainda com alguma dúvida, deixa o teu comentário. Então, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!